antigamente era uma das faixas de preços mais difíceis de se trabalhar quando se falava de celulares custo-benefício, até porque a gente era um pouco mais limitado no quesito de potência, mas meu parceiro, hoje em dia a gente encontra celulares nessa faixa de preço maravilhosos. Obviamente a gente encontra muito lixo ainda sendo vendido, eu vou comentar sobre eles, mas no vídeo de hoje eu separei os melhores celulares pra você comprar hoje em dia. Inclusive o último é tipo assim, muito potente pela faixa de preço e tá muito absurdo o preço dele. Na moral, tá valendo muito a pena. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E se você não quiser perder ofertas diárias, inclusive desse celular que a gente vai citar no vídeo, eu vou deixar nos primeiros links aqui da descrição o nosso grupo de promoção, onde a gente manda ofertas diariamente de diferentes produtos, manda cupons, tá bem completinho lá. Mas enfim, indo agora pros celulares, começando pelo mais baratinho possível, na verdade dos mais baratos possíveis, vocês vão encontrar algumas opções um pouco mais comuns e que parecem atrativas, que no caso são 3 celulares principais, que principalmente aparecem bastante quando eu tô pesquisando, que no caso é o Samsung A05S, o Samsung A06 e o Moto G24. No geral, esses 3 celulares não valem nem um pouco a pena, tem outros modelos também não vale, Redmi 12C, por exemplo, muito real bem baratinho também, eu não recomendo tanto assim, mas o motivo é por conta principalmente do processador. Não são celulares potentes e na maioria das vezes eles vêm com processadores que não dão conta nem de rodar o sistema operacional direito, ou seja, são celulares que sim, vão travar. Eu acho que principalmente agora em 2025, o celular muito fraquinho não vai ser uma boa. Inclusive, na mesma faixa de preço até mais barato, vocês vão ver que tem opções bem melhores. Enfim, começando pelo mais barato possível, o modelo mais baratinho que eu recomendaria, que eu diria que tem o melhor custo-benefício, só que detalhe, não é o que na minha opinião vale mais a pena, porque com uma leve diferença você já tem uma diferença de potência cabulosa, mas que no caso, querendo ou não, é o mais barato, que acaba sendo o Samsung A15 4G. Existe a versão 4G e existe a versão 5G, e no caso a 4G tá tipo assim, a mais barata e tá com preço surreal. No geral, ele é um celular extremamente completo. Aqui a gente já tem um celular com uma tela de 6.5 polegadas que já é Super AMOLED, com 90 Hz de taxa de atualização. Meu irmão, quem compra celular barato hoje em dia tem que muito agradecer a Deus. Celular antiguinho que abrisse o Google direito sem travar já era vitória. Hoje em dia já vem com uma tela Super AMOLED. Além disso, o ponto principal que eu citei, que é o processador, aqui a gente tem um Helio G99, que no caso essa linha Helio G não tem processadores tão interessantes assim, na maioria das vezes eles são bem mais fracos, só que especificamente o Helio G99 tem uma potência muito boa. Ele é um processador que tem uma potência maravilhosa para uso no dia a dia, tem até uma potência relativamente boa, digamos assim, para jogos. Ele roda games bem otimizados, como por exemplo o COD. Ele tem um bom consumo de bateria também, não é um processador que esquenta muito. Além de vir com 4, 6 ou 8 GB de RAM, na maioria das vezes ele vem com 4 ou 6. Além de uma câmera de 50 megapixels traseira, que inclusive é muito boa, principalmente para foto, para vídeo ainda assim pode melhorar. Tem uma frontal de 13, sem contar uma bateria de 5.000 mAh. E cara, como eu falei, o preço é o que mais chama a atenção dele hoje em dia, porque hoje atualmente você encontra ele facilmente na casa aí dos seus 700, 715 reais, mas a média de orçamento dele normalmente varia dos seus 700 a no máximo estourando 800 reais. É o mais baratinho que você encontra e vale muito a pena, porque como eu mesmo disse, ele tá praticamente o mesmo preço do A06 e ele tá mais barato do que o próprio A05, infinitamente pior e bem mais fraco. Tá subindo um degrauzinho, eu vou responder uma pergunta que muita gente me pede, é por que eu não recomendo Infinix? Muita gente pergunta, muita gente pede pra eu recomendar esses celulares nessa lista, só que cara, tem um grande problema nessa marca, é que ela não faz um celular que presta. Ah, mas tal influencer recomendou. 90% dos influencers que recomendam esse celular são patrocinados por essa marca. Eu sei porque essa marca já me chamou pra fazer parceria e eu não aceitei, porque esses celulares são muito ruins. Sim, eles parecem ser bons por trazer uma tela 120 Hz, boa quantidade de memória RAM, mas ele só esquece do ponto principal, que é um processador minimamente decente. Cara, os processadores que ela coloca nesses celulares são ridículos de fracos pelo preço. Pra vocês terem ideia, tem celular dessa lista de celulares até R$1.000 que tem exatamente a mesma configuração de um celular da Infinix que custa quase 2.000. Então assim, eu não recomendo, porque não tem um celular, na minha opinião, que realmente vale a pena. Mas enfim, continuando pros que realmente valem a pena, ainda caminhando nessa mesma faixa de preço, praticamente no mesmo orçamento, digamos assim, a gente encontra o Moto G34 5G, que como eu sempre falo e bato na tecla, a Motorola, ela também é um pouco 8 ou 80, ela tem um pouco da pegada do Infinix, de fazer celulares muito caros, com processadores relativamente fracos, mas ao mesmo tempo, tem modelos que ela chuta o balde e tipo assim, são celulares baratos, com processadores cabulosos, como é o caso do G34. Ele aqui já vem com uma tela IPS LCD de 6.5 polegadas, é uma tela que ela já é 120 Hz de taxa de atualização. O único ponto negativo é que ela ainda é HD. Se você tiver um olhinho bom, você vai perceber um pouco a diferença de resolução. Ele já é um celular que vem com 4, 6 ou 8 GB de RAM, vai de 64 até 256 de armazenamento. E o ponto principal, que é o que eu citei, é o processador que vem nele, que nesse caso é o Snapdragon 695, que assim, é um processador
muito bom. É um processador que tem uma potência muito boa, tanto para uso no dia a dia como também para jogos. É um processador que não vai ficar travando, não vai ficar te dando dor de cabeça. Ele tem uma potência maravilhosa, tem um consumo de bateria muito bom. E um ponto que também eu acho válido citar é que ele é um Snapdragon, é um processador da Qualcomm. E o que tem? A Qualcomm normalmente tende a trazer um pós-processamento melhor em foto. Eu também digo em vídeos. Querendo ou não, ele também é um celular muito bom no quesito câmeras. Detalhe, não é tipo assim um S24 Ultra da vida, mas pelo preço é muito bom. Detalhe, para vídeo eu não recomendo tanto, mas para foto realmente os celulares da Motorola são muito bons. E com relação ao seu preço, hoje também ele tá variando na faixa dos seus 730, no máximo estourando também os seus 800 reais. Agora indo pros dois mais queridinhos e digamos assim, eu coloco como os mais recomendados nesse orçamento, que realmente tem um custo-benefício muito bom, que no caso é o famoso A15 5G e o M15 5G da Samsung. No geral a gente sempre recomenda os dois porque os dois celulares são exatamente a mesma coisa. No quesito especificações, eles também são muito parecidos, para não dizer idêntico ao A15 4G. Então tem exatamente a mesma tela, tem exatamente a mesma quantidade de memória RAM. O que muda e que é o principal é o processador e também aqui no caso com relação à bateria. Nesse caso a gente vai de um MediaTek para um outro MediaTek, só que infinitamente melhor, que no caso é o 6100 Plus. E digamos que dos celulares de entrada é um processador muito mais utilizado hoje em dia. É o mesmo que vem no Note 13 5G da Xiaomi, com seus 500, 600 reais a mais do que esse celular. Eu não entendo porque ele é tão caro, mas assim, resumindo, é um processador muito bom. Ele tem uma potência muito boa. Eu diria que, tipo assim, foi um acerto gigantesco da MediaTek nesse processador. Aliás, em vários outros modelos, mas específico esse, realmente, ele tem uma entrega muito boa, uma performance muito boa para um celular de entrada. Não é um celular que vai ficar te dando dor de cabeça no quesito travamento, vai funcionar perfeitamente para uso no dia a dia. Tem uma potência suficientemente boa para você jogar, caso você queira. Ele tem um bom consumo de bateria, também não é um processador que apresenta muito problemas de superaquecimento. Então eu diria que ele é o equilíbrio ideal. E atualmente esses celulares são um dos mais baratos que você encontra também com esse processador. Além disso, também tem uma leve diferença, como eu falei, na bateria. No caso, o A15 5G ele mantém os 5.000 mAh, mas o M15 ele traz 6.000 mAh. Só que o que mais assusta desses celulares é, como eu falei, o preço. Principalmente o M15, que acaba sendo um pouco melhor. Hoje, atualmente, você facilmente encontra ele na casa aí dos seus 800 reais. E o A15, normalmente, ele tende a custar um pouquinho mais, variando em torno aí dos seus 850. E assim, por esse preço, cara, tá simplesmente maravilhoso. Você pegar celulares com esse mesmo processador, como o C67 da Realme, o próprio Note 13 5G que eu citei, meu irmão, é tudo papo de 1.200, 1.500 reais. E por essa configuração, realmente é um celular muito bom. E agora indo pro celular que eu comentei no começo do vídeo, normalmente pra você que tem um pouquinho mais de orçamento nessas listas de R$1.000, eu acabo recomendando, querendo ou não, o M35 e o A35 5G. Esses celulares, eles variam muito de preço. Às vezes você encontra ele variando na faixa dos seus 1.300. E no geral, os dois são muito bons. Eu diria que eu acabo recomendando um pouco mais o A35, porque ele tem uma qualidade de construção melhor e também ele já traz proteção IP67, coisa que o M35 não tem, embora ele traga uma bateria melhor. Mas dessa vez eu não vou recomendar tanto eles assim, porque tem um modelo que conseguiu ficar mais barato ainda e é infinitamente melhor, que no caso é o Samsung M55. Ele é um celular que é uma variação do A55, assim como o A35, o A15. Todos eles, querendo ou não, tem o irmão dele, que é a linha M. Nesse caso, ele não melhora na bateria, mas ele traz um processador diferente e, obviamente, um preço discrepante. Aqui a gente já tem uma tela de 120 Hz Super AMOLED Plus. Ele já traz 6 ou 12 GB de RAM, vai até seus 256 GB de armazenamento. Tem também 5.000 mAh, já com compatibilidade de carregamento mais rápido. O M35 suporta carregamento rápido até 25 watts, enquanto o M55 suporta até 45. Mas o ponto principal de diferença, que torna ele, tipo assim, muito absurdo pelo preço, é com relação ao processador. Nesse caso, é o Snapdragon 7 Gen 1, e principalmente em comparação com o Exynos 1380, é uma diferença cabulosa de desempenho. Para um efeito comparativo, ele é basicamente como se fosse o mesmo processador do Poco X6 5G. Eu falo que é praticamente a mesma coisa, porque o Poco X6 5G ele vem com o Snapdragon 7S Gen 2. Resumindo conversa, ele tem praticamente o mesmo desempenho do 7 Gen 1. Inclusive em alguns pontos, como por exemplo potência gráfica, o Gen 1 acaba até trazendo um pouquinho mais de desempenho, mas é uma diferença um pouco irrelevante. Pelo preço atualmente dele, principalmente comparando com o Exynos 1380, que é o que vem no A35 e M35, meu irmão, você não tem nem o que reclamar. O processador é absurdamente potente, roda já games pesados, tem uma potência cabulosa para uso no dia a dia, um consumo de bateria melhor. Novamente tem também aquele ponto que eu falo do pós-processamento. E aqui também acaba entrando outro ponto. O M55 ele acaba trazendo câmeras melhores. Inclusive para você que quer começar a gravar vídeo, eu recomendo ele muito mais. E com relação ao seu preço, que é o ponto principal, que atualmente inclusive a gente mandou nesses grupos de promoção, a gente encontrou ele por volta de R$1.300. Cara, R$1.300 nesse celular, um preço
absurdo. Só para um efeito comparativo, o A55 varia em torno de seus 1.700 a 1.800. O M35 e o A35 hoje eles estão numa média de 1.400, estão até um pouco mais caros. Então realmente é um celular absurdo por esse preço. Novamente, links dos seus produtos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!